Pastores, vamos ao tema de hoje, que é exatamente sendo honestos com o próximo, na comunicação e nos negócios. Exatamente. E o texto de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é isso? Isso mesmo, Sérgio. Exatamente. Então o apóstolo Paulo ele diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, esse é um texto que, no decorrer dessa semana, nós já citamos ele algumas vezes. Sim. Exatamente por causa da questão e da necessidade que nós temos de sermos transformados. E sermos transformados pelo poder de Deus, de sermos transformados para experimentar a vontade de Deus e de sermos transformados pelo conhecimento de Deus. Então, em alguns momentos nós citamos esse texto porque a questão da desonestidade é algo que ela precisa ser tirada de nós. Nós precisamos ser transformados nessa área. Nós falamos em alguns momentos que a desonestidade tem muito a ver com a questão do caráter. E o Senhor, Ele quer transformar, não apenas nos dando vida nele, espiritualmente, mas Ele quer transformar o nosso caráter. E esse processo de transformação, ele é extremamente importante para que a gente possa realmente viver essa nova vida e a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Isso é, a plenitude da vontade dele para nós, que é boa, agradável e perfeita. Muito bem. Pastores, aqui esse primeiro ponto, sendo honestos com o próximo. O que a gente pode falar sobre isso? Onde que erramos quanto a isso? Como que devemos fazer para consertar e acertar isso aí? Nesse aspecto, com o próximo. Temos vários próximos, né? Temos o próximo, o irmão, aquele que você está convivendo com ele na igreja, e tem dentro de casa, que é o próximo, que muitas vezes ele está vendo que a pessoa está mentindo. E são, né, várias formas de você lidar com o próximo. Agora eu coloco assim: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Né? Será que eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Muitas vezes, orgulhosamente, nós queremos só nos amar. Só nos amar. Nós não transferimos isso para quem está ao nosso redor, né? Aí vem o egoísmo, né? A pessoa se torna egoísta. Se o próximo não vai me trazer benefícios, então ele não serve para mim. Você entendeu? Aí vem uma forma de troca e de dependência até nessa área. Se ele não é interessante para mim, então também não é interessante eu amá-lo. Não faz parte do meu grupo. Então, muitas vezes, essa questão aí do próximo, ela vem muito nessa questão de egoísmo. Eu vejo muito egoísmo nisso. E dentro de casa mesmo, muitas vezes o próximo ali, tem muita gente que a esposa é inimiga dele, dentro de casa. Ou o esposo é inimigo da esposa. Porque se está numa rodinha, desce a lenha e fala mal, né, da esposa, fala mal do esposo. Então esse próximo aí, como que está isso aí? Como que está essa guerra dentro de casa? Então eu vejo aí que isso aí tem que ser trabalhado mesmo. Ser tratado. Serginho, o pastor Guerra colocou um texto muito interessante, que é a questão do o próximo como a si mesmo. Ontem nós abordamos 3 aspectos dessa questão do sendo honesto. O com Deus, com a igreja, com a família, e hoje nós estamos abordando a questão do próximo. Com Deus, com a família e até mesmo com a igreja. Nós precisamos entender que essas são coisas que estão próximas de nós. Então, nós não temos um relacionamento de um Deus distante. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aproximação, porque Deus, Ele se permitiu ser encontrado por nós. Quando nós o buscamos, Ele se deixa achar. E há um relacionamento de aproximação. Nós fomos aproximados de Deus através de Cristo Jesus. Então, quando nós paramos e olhamos essas questões, né? Quem é o meu próximo? Que é a pergunta, o centro da pergunta que você colocou. E como ser honesto com esse próximo? Aí, eu creio que a primeira coisa é ser honesto consigo mesmo.
Porque se eu não conseguir ser honesto comigo mesmo, eu não vou conseguir ser honesto com os meus relacionamentos. Se eu não for honesto comigo mesmo, eu não vou conseguir ser honesto com Deus, apesar de Deus me conhecer. Sabe? Apesar de Deus saber tudo que tem ao meu respeito, eu vou desenvolver um relacionamento, não que eu engane a Deus, mas que eu esteja enganando a mim mesmo em relação a Deus. Né? Se eu não sou honesto comigo mesmo, eu não vou conseguir ser honesto na igreja. Com ninguém. Entendeu? Se eu não for honesto comigo mesmo, não vou conseguir ser honesto na minha família. Até pode conseguir, pastor, por um tempo, não é verdade? Mas depois, Todo tempo não consegue. essa dicotomia, essas duas vidas, ele não consegue sustentar. É aquele empilhador de pratos. Não, E sabe Uma hora cai. sabe qual é o problema que acaba acontecendo? A pessoa começa a desenvolver os personagens que nós já falamos aqui. Exatamente. Então ele é um personagem dentro de casa, é um personagem quando está junto dos amigos, ele é um personagem na igreja, ele é um personagem no ambiente de trabalho. Então, assim, são figuras completamente diferentes. E o que vai acontecer? Sua própria identidade, ela vai ficar completamente distorcida, afetada por causa disso. E a própria pessoa, nisso, ela se perde. E com aquela velha pergunta, se perde. quem sou eu nessa história, né? E no fundo, o personagem dele, ele cria tanto personagem que ele vai pegar as batatas e depois fazer uma maionese. Ele não consegue achar a batata no meio dessa maionese. Porque já está tudo misturado. Está tudo misturado. misturado. Então aí que vem o tratamento mesmo, a questão do personagem. Onde está a sua identidade? Qual batata que é a sua identidade? Então, sempre nós vamos pensar na honestidade como, primeiramente, uma prerrogativa pessoal para que a gente leve a questão ao redor. Vou pedir licença aos pastores, porque nós vamos trazer para a nossa conversa a Andressa Alves, de Contagem. Olá, Andressa, como vai? Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Bom, deixa eu contar o meu caso. Eu tenho no total de relacionamento 6 anos. São 3 de namoro, 3 de noivado. Só que quando eu conheci essa pessoa, eu também não estava no cristão. Depois de um mês que eu aceitei Jesus e me batizei. Eu gostaria de saber se é errado eu insistir nesse relacionamento e tentar ganhar a vida dele para Jesus. Então, só para entender, Andressa, eu só vou pedir, porque está dando um retorno aqui, para você abaixar o volume do seu televisor, por gentileza, e para você ficar só pelo fone. Aí vai ficar mais fácil até para que a gente entenda aqui no estúdio também. Tá ok. Você namora há 3 anos e mais 3 de noivado, não é isso? Isso. E o namorado, ele ainda não se converteu. Não, ele já conhece a palavra, ele não é batizado, mas ele já foi da igreja. No momento ele está desviado, mas ele não foi batizado. Ele não foi batizado. E você quer saber se... Que é errado eu insistir nesse relacionamento por ele não ser cristão ainda, porque eu queria ganhar a vida dele para Jesus. Entendi. Ok, nós vamos estar aqui falando a respeito, nós falaremos a respeito da sua resposta, né? Agradeço o carinho e a confiança aqui no Clínica da Alma e peço a você, né, por gentileza, pode acompanhar pelo televisor a resposta que será dada a você. Ok, Andressa? Tá ok, obrigada. Deus Obrigado a abençoe. você, Deus te abençoe mais, viu? Amém. A paz, minha irmã. Tá. Nós vimos aí o caso da irmã Andressa, ela namora, já está junto com o rapaz há 6 anos, ele conhece a palavra, não se batizou e mais, hoje ele não é um praticante dessa palavra. está desviado. Ela pergunta, ele está desviado, ela pergunta se ela deve continuar orando por ele. Sim, a primeira pergunta é essa, ela deve continuar orando, né? Orar- Por ele e por todos os outros, né? Orar sim, porque aí tem que entender. E, pode falar. Não, pode concluir. Tem que entender qual foi a motivação que ele foi para a igreja. Se ele foi por causa dela, e aí não aguentou e acabou saindo. Não é? E se esse relacionamento, quer dizer, eu assim, agora a opinião minha, do Rogério, 3 anos de noivado é tempo demais. É tempo demais. São 6 juntos, né? Se eu for olhar, 6 né? juntos. Então, assim, nós escolhemos para não, eu e minha esposa, para não dar lugar à questão da tentação, nós ficamos noivos 6 meses no máximo, já achei longo demais, né? Então, assim, aí tem que entender isso, porque na realidade, se na realidade você quer ganhá-lo para Cristo, você está se sujeitando a casar, quem garante
que ele não vai aceitar Cristo? Quem garante que ele não vai impedir você de ir para a igreja, impedir o seu crescimento espiritual, impedir o seu envolvimento com Deus? Então, assim, é uma coisa muito delicada, você tem que buscar do Senhor. Né? E até, Rogério, nesses casos, a gente percebe, até, viu, Andresa? A gente percebe que nós sempre queremos influenciar, mas em muitos casos nós somos influenciados nisso aí. E quando você pergunta se vale a pena insistir nesse relacionamento, biblicamente, quando a palavra nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, não é, diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. É um imperativo, não vos ponhais em julgo desigual, um imperativo. Então, se hoje as placas de sinalização que estão sendo levantadas para você, no tocante a essa direção, estão te dizendo, o que elas estão te dizendo? Para você esperar ou para você caminhar? O que esse relacionamento está trazendo para vocês? Está te aproximando mais de Deus ou também está te afastando? Porque muitas vezes conviver com uma pessoa que está afastada do Evangelho pode ser prejudicial para a gente. Com certeza. Porque essa pessoa ela vai ali levar, né? Ela sempre está levantando temas, questões que vão contra a fé, porque ele quer justificar a sua ausência, o seu afastamento. Então isso pode ser prejudicial a você, e se você pensar prospectivamente, você vai entender que isso lá na frente vai fazer mal. Porque imagine, como o pastor Rogério disse, você se casa, não é? Ainda que ele não te proíba de ir à igreja. Mas olha que desconforto, você saindo aí aos domingos ou no meio da semana para a igreja sozinho e voltando. Não tá Eu tenho certeza absoluta que não é esse o ideal que você sonhou para você mesmo. Não é verdade? Então, aquela velha máxima da lei do trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Não é isso, pastor? Sim. Muito bem. Isso é ela ser honesta com ela mesma. Porque ela tem sonhos, ela tem um propósito, ela tem um chamado ela conhece em Deus, a palavra, né? E a palavra fala sobre isso. Então é uma situação que ela precisa se posicionar, né? E ela está tendo dúvida. Ela não deve estar num relacionamento cheio de dúvidas, que isso aí vai trazer um problema futuro para ela. Se agora que ela não casa já está com esse monte de dúvidas, imagina. Já não andam juntos, já hoje namorados. Quanto mais depois do casamento, né? Só piora, só tende a piorar, viu, André? Com certeza. Infelizmente. Agora, queridos pastores, já chegaram para a gente algumas participações aqui, e eu quero registrar uma participação que eu entendo que, mesmo que a pessoa tenha se identificado, eu não vou ler o seu nome, mas você vai saber que vamos responder para você. Essa telespectadora, ela é daqui de Belo Horizonte e ela registrou sua participação dizendo: meu marido mente e tem outras mulheres, mas fala que me ama. Estou sem saber o que eu faço. Sou cristã e a minha vontade não é de separar. Essa mulher está vivendo uma luta grande aí na sua vida, sendo desonrada, não é? Mas ela ainda ama esse moço, né? Porque ela não quer separar. O que podemos dizer para essa querida telespectadora? Uma atitude que ela está tomando, né? É um direito que ela tem de não querer separar e de restaurar o casamento dela. Acho que é um direito lutar. Que ela tem biblicamente. Tá? Sim. Não é? Ela está... Né? Eu acho que ela deve orar. O divórcio nunca é o primeiro conselho. Não, ela deve... Eu creio que ela deve orar, buscar a orientação de Deus e pedir a Deus para trabalhar com a vida dele, não é? Trabalhar nessa área de mentira, não é? Essa questão de desonestidade. Confrontá-lo em amor também. Também, né? E isso, né? E fazer a parte dela de esposa, já que ela quer conservar e tudo que eu acho que ela está fazendo biblicamente é certo, então ela procura fazer a parte dela como esposa. E descansa em Deus e vai orando que Deus vai fazer um rebuliço aí, alguma coisa no relacionamento dela. Não é? Sérgio, eu queria fazer um comentário com relação a essa colocação dessa pessoa. É porque ela diz que o marido mente. E também diz que o marido diz que a ama. Então, eu estou me colocando na posição dessa mulher que tem um marido que ela sabe que mente e que diz para ela que a ama.
na dúvida que muitas vezes pode vir ao coração dela, independente da posição que ela assumiu, de não querer separação, de permanecer firme, de lutar pelo casamento, mas a dúvida da alma dela. Será que quando ele diz que me ama, ele realmente me ama ou é simplesmente mais uma das suas mentiras? Uma forma de manter um status, manter uma situação que é cômoda. Manter a titular, né? e manter, né, a situação que para ele é cômoda, me tendo dentro de casa, vindo quando quer, né, e fazendo o que quer, né? Ou se realmente ele está mentindo o tempo todo. Inclusive quando diz que me ama. Então, eu creio que essa deve ser um dos seus conflitos. Uma das coisas que eu te oriento é que você entregue essa situação nas mãos do Senhor. Porque se Ele realmente te ama, Ele vai preservar você. Esse é o princípio do amor. Agora, será que ele diz que te ama ou ele gosta de você por causa das coisas que você proporciona a ele? Isso é uma outra situação. Então, o que você precisa entender é realmente o que realmente ele sente por mim. Independente da sua decisão, porque quando você entra no meio de uma briga, que é que você está no meio dela, de preservar o seu casamento, você tem que entrar até sabendo quais são os seus ganhos. Eu acho que essa é uma questão de honestidade para com você. É verdade. Então, eu vou lutar, vou preservar esse relacionamento, vou preservar esse casamento, vou ser obediente à palavra de Deus, que Deus me orienta, né, a permanecer nessa posição, mas eu não vou estar sendo enganada. Eu sei que ele gosta mais dele e não me ama, porque se ele me amasse, ele me preservaria. Entendeu? Então eu acho que essa é uma questão. Em favor dela. E até eu acrescento aqui, isso aqui é um acréscimo meu, tá? Querida telespectadora, isso aqui é um acréscimo meu para a gente ampliar essa questão. Tem o lado dela também, que de repente ela pode dizer assim, olha, eu não vou abrir mão também porque talvez numa altura do campeonato eu vou ficar sozinha, eu não tenho para onde ir, eu posso ficar desamparado, e ela até se sujeita a isso. Então, quando o pastor Rogerinho diz a respeito desse ganho pessoal, isso é importante, porque a palavra de Deus diz ali em Provérbios de 31, do 10 ao 31, fala sobre o louvor da mulher virtuosa. Especificamente no versículo 20, no verso 25, diz lá, a força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, é uma forma dela trazer, né, pastor Rogério, a questão da dignidade sobre ela. Se ela se cobrir com essa dignidade. Porque às vezes ela está ali se sujeitando a essa indignidade por falta até de amor próprio. Sim. Com certeza. Não é verdade? E que ela precisa avaliar. Muito bem. Então, esperamos aí, né, cremos que você foi abençoado aí com essa resposta. Um outro telespectador aqui que não se identificou, ele disse assim, ó, vivo uma pressão psicológica muito grande. Estou desempregado e não estou conseguindo pagar o meu aluguel. O que fazer para ter mais fé e acreditar no melhor de Deus para a minha vida? Então, eu acho que a gente pode aqui desmembrar isso aqui, né? Estou desempregado e não estou conseguindo pagar o aluguel. Então, de repente, tirar essa dívida, para que essa dívida também não se avolume aí, não é verdade? Agora, o que fazer para ter mais fé e acreditar no melhor de Deus para a minha vida? Dentro da situação dele, né, ele está dentro de uma circunstância aí. A gente fala assim, quando a circunstância ela vem e bate a nossa porta, nós abrimos a porta e não sabemos como vamos lidar com isso. Então não é fácil o cara acordar e saber que no fim do mês ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Tá. Então eu acho que está havendo aí um conflito dentro dele, não é questão nem, eu não vejo questão nem de fé. Eu vejo questão da circunstância está trazendo um conflito dentro dele e ele pode até estar confundindo isso aí com fé. Então é o que você falou aí, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar resolver esse problema dele para depois ele poder sentar e ver o que Deus tem para ele. Ter a cabeça fria para poder pensar. A cabeça fria, né? No momento a coisa está, tempestade. E uma coisa importante sobre a fé
é que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é exercitada. E como que nós podemos exercitar a fé? Através das Escrituras. Então ou seja, a minha leitura e muito mais do que a leitura, a meditação na palavra de Deus, que vai gerar fé no meu coração, e uma vez que essa fé, então, ela vai gerar ação, não é? Ou seja, na minha vida. Então, assim, a leitura da palavra é importante, meditar nos evangelhos, por exemplo, que principalmente Lucas e tantos outros a respeito dos milagres de Jesus, né? E muito mais do que isso, você começar a exercitar a fé, não é? Ou seja, trazer para a sua vida, não olhar para as Escrituras e dizer assim, isso foi a experiência do pastor Sérgio, a experiência do pastor Rogerinho. Não, mas você trazer para você uma experiência sua, para você, né? E isso a gente precisa exercitá-la dia a dia, até mesmo para o Senhor poder abrir uma porta de emprego para você, não é? Então isso é o quê? Isso é fé, não é? E você, entendendo que Deus tem a porta certa, o lugar certo para você entrar, não é? Amém, muito bem. E lembrando que fé, quando fala aqui dele ter mais fé, se a gente tem fé para a salvação, a gente tem fé até para remover montes, não é assim que a palavra nos ensina? Então, como disse o pastor Rogério, não é questão de ter mais fé, é exercitar. Por exemplo, aqui em nível de físico, temos físicos diferentes. Uhum. Chegou aqui o Alex, que é um dos nossos auxiliares aqui, o cara é desse tamanho. Quem tem mais músculos, eu ou o Alex? Não, você. Não, nós dois temos a mesma quantidade de músculo. Exatamente. Só que o Alex, ele desenvolveu mais do que eu. Eu sou mais magrinho e tudo, ele é mais fortão. Porque ele desenvolveu mais essa musculatura. Assim é a fé. Bem, desenvolvendo aí, onde você proclama os textos, medita nos textos e vive os textos que você está aprendendo aí na sua leitura diária. Ok? Meu irmão, Deus te abençoe, viu? Que Deus entre com provisão aí para a sua vida. A Neide aqui, ela pede oração pela família dela e área sentimental, passando por vários problemas nessa área familiar. Abençoamos a sua vida, Neide. Que a vitória do Senhor chegue para você em nome de Jesus. Há uma outra participação aqui, a Nádia de Belo Horizonte, ela diz, saí da igreja há 10 anos. Tenho muita vontade de voltar, mas sou amasiada e meu marido é muito ciumento. Tenho medo de voltar para a igreja e atrapalhar nosso relacionamento. O que eu faço? Essa é uma situação também delicada aqui, porque, Nádia, o que a palavra de Deus nos ensina? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se hoje você está com essa vontade de voltar, cremos que o Espírito Santo de Deus já está aí, vivo, remoendo a palavra dentro de você. Porque esse estado em que você se encontra de ser amasiado, biblicamente você sabe que não é o desejável, não é mesmo? Então, é tempo de o quê? Passo a passo regularizar isso. O ciúme do seu marido, ainda que seja algo especialmente dele, também depende da sua postura, claro. Então, você regularizando a sua situação, convencendo, conquistando, né, para que se casem no civil, tudo certinho, já é uma mostra de segurança. Já pensou nisso? De ser uma mostra de segurança. Opa, ela de fato é minha e eu sou dele. Imagina essa condição acontecendo. Isso aqui eu posso imaginar que já vai eliminar. Porque o amasiamento, de uma forma geral, foi uma estratégia humana para viver como casados fossem, mas sem o ônus da separação. Não é isso? Só que a lei mudou, a legislação vai mudando. Então, para ser um casal amasiado para separar, passa pelos mesmos processos aí. Só que ainda tem essa falsa sensação de que eu posso separar a hora que eu quiser. Então, é uma aliança frágil. Pode ser um casamento dito de fato, mas não é de direito. De direito. Então, minha irmã, o conselho que damos para você, volte-se para o Senhor, volte para Deus, para os braços do Pai. Tenho certeza que o Pai está com saudade de você. E outra coisa, você se posturando, você tomando essa postura, já é uma forma de você ser honesta com o seu companheiro aí. Na verdade, você vai pregar esse evangelho genuíno com a sua ação para a vida do seu companheiro aí. Ok? E volte para casa. Eu queria deixar só uma palavra do Senhor Jesus.
para que você medite. Ele diz: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Você pode estender esse pai e mãe para a extensão que você quiser. As palavras não são minhas, são do Senhor. Amém, Rogério. Obrigado aí. Sei que o pessoal de casa, assim, vibra com a palavra de Deus, porque ela nos liberta. Amém. Amém. Uma outra pergunta agora, especialmente sobre a questão da honestidade. Passar pela alfândega e não declarar as compras feitas no exterior é desonesto? Eu acho que Já tivemos uma pergunta há 2 dias atrás sobre isso. É uma forma de burlar o fisco, Claro. burlar as receitas do nosso país, Sim, né? claro que é. Então, já está respondido, viu, minha irmã? Agora, ser honesto na comunicação, como que é isso, pastores? Serginho, é quando nós mostramos aquilo que realmente não somos. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando você está iludindo as pessoas pela aparência e iludindo a si mesmo, tentando... Nós falamos isso na questão anterior com relação aos personagens. É quando nós criamos personagens e nós comunicamos aquilo que nós somos, entre aspas. Na realidade, nós comunicamos aquilo que queremos através dos personagens que nós criamos. Esse é um dos aspectos dessa desonestidade na comunicação. Uma outra Hoje, questão na minha interessante- devocional, eu falei exatamente isso. É a coragem que a gente precisa, a nossa vida com Cristo, o poder de Deus para sermos corajosos, depende dessa vontade, dessa coragem de dizer quem nós não somos. Porque muitas vezes nós queremos só criar um personagem, criar uma capa, um estereótipo aí. Tem a questão da mentira. É viver a mentira ou viver em constante mentira, né? E essas mentiras, muitas vezes, nessa questão da comunicação, ela é muito sutil, até mesmo naquelas questões simples, como, por exemplo, telefone para você, e avisa que eu não estou. Não estou. Não, e aquele que fala assim, já estou chegando aí. Nem saiu de casa. Nem saiu de Não, casa. já é tô igual no chegando. Facebook, Tô a no chat. caminho. Tô chegando. Eu odeio quando eu diz que em 10 minutos eu estou aí, a pessoa fica me ligando de meia em meia hora. Meia hora. Queridos, só porque o nosso tempo já está esgotadíssimo aqui, mas só para fazer uma última registro aqui, de uma última participação. A Maria José, ela nos escreve, nos ligou lá de Paris. Estou falando de Paris. Quando posso, assisto o programa, que é muito bom. Tem poucas opções para nós cristãos na televisão. Peço oração pela vida da Jussara Gomes de Souza, Maria e Peter. É uma família que está em desacordo. Estou tão longe, mas também tão perto. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado você, Maria José, por estar dedicando o seu tempo aí em Paris, algumas horas aí de fuso horário aí, diferença, mas está aí nos prestigiando. Que Deus abençoe essa família tão especial da Jussara, da Maria e do Peter. Nós vamos orar, pedir aos pastores agora, nós temos 1 minuto e vamos fazer essa oração. Amém? Rogerinho, você ora por nós, por favor? Sim. Senhor, nós te pedimos que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que pediram algo específico para que orássemos hoje. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor alcance cada um dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam realmente serem transformados pelo entendimento e assim, sendo transformados pelo Senhor, eles experimentem a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, que o Senhor se revele a cada um deles através do seu amor e da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.